A paz do Senhor, amém? Boa noite. Vamos abrindo a Bíblia do Senhor em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1. Eu estou na NVI, tá bom? A gente vai falar de algumas coisas hoje pertinente à palavra do Senhor. Hoje o tema da mensagem é o tempo da promessa para as nossas vidas. Eu vou lendo para a gente poder ganhar tempo. Já estamos alongados. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então partiu Abraão, como lhe ordena o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Saraí, sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que lhe haviam acumulado e os servos comprados em Harã. Partiu para uma terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra e até o lugar de carvalho de Moré e em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. Assim o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra à sua descendência. E então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Uma palavra-chave que nós estamos falando aqui desde o início do título que eu falei, que o tempo da promessa, e a palavra-chave dessa mensagem é promessa. Quando nós falamos de promessa, traz para nós a ideia de futuro, algo que ainda vai acontecer, algo que foi no presente momento um compromisso de uma garantia que está por vir, algo que vai acontecer, que será cumprido um pouco mais adiante, certo? Entre a promessa e de algo a ser feito e o momento da realização, nós temos algo chamado tempo. A promessa foi realizada hoje, mas ela não significa que ela vai ser cumprida hoje, a não ser que seja aquele tipo de promessa que a nossa mãe faz: se você não arrumar a casa, quando eu voltar o bicho vai pegar. Essa, meu querido, se você não ser obediente e cumprir no mesmo dia, essa aí ela é cumprida no mesmo dia, é ou não é? Eu tô errado ou não tô? Tô não, né? A chinela voa, é isso aí. E é uma pergunta que eu queria fazer para vocês no dia de hoje: qual que é a velocidade máxima que você consegue sair de um ponto e chegar ao outro? Que a gente não é igual desenho animado, né? Estralou, a gente aparece em outro lugar. Hoje talvez a velocidade máxima que você consiga chegar de um ponto a outro é quando você programa aquela viagem maravilhosa para você fazer com a sua família. E antigamente, antes da passagem de avião ficar um pouco mais acessível, você fazia igual eu, ia para a Bahia de ônibus. E demorava uns 3 dias para chegar. Querido, passava dia, noite, parecia que você já estava lá uma semana e o tempo não passava. A bunda já estava quadrada já, você não aguentava mais ficar sentado, você não aguentava mais querer esticar as pernas. Porém, entretanto, quando as passagens ficaram um pouco mais acessíveis de um ponto a outro, que a gente conseguia chegar através do avião. E nos tempos de Abraão, qual seria o determinado veículo que ele poderia ter para chegar de um ponto mais rápido que o outro? Alguém chuta? De jipe? Ah, de pé. Eu falei de jipe, o negócio tá ficando bom. Eu chutaria talvez um cavalo, porque se você fosse falar de um jumentinho, ele tem hora que empaca também. Mas um cavalo talvez seria o meio de locomoção mais rápido que havia naquela época.
E a velocidade que ele poderia correr é a velocidade que um cavalo poderia correr ali. Quando se cansasse, teria que esperar um pouco. Quando Abraão atendeu o chamado de Deus, ele não ficou olhando para o tempo que estava inserido, para a idade que ele tinha, nem mesmo quanto tempo iria demorar para o cumprimento da promessa. Ele tinha 75 anos. Não é igualmente quando, por exemplo, eu vim para a igreja, tinha uns 19 anos e houve uma promessa sobre a minha vida, de que eu acessaria alguns lugares e que o Senhor tinha uma vida muito melhor para mim do que as que eu estava vivendo. Eu tinha 19 anos. Eu falava, isso vai se cumprir na minha vida. Meu querido, Abraão tinha 75 anos, ele já tinha vivido um pouco da vida dele, mas ele não olhou para o tempo, ele não olhou para a circunstância, ele olhou o quão rápido ele iria chegar no tempo da promessa, nem como ele iria poder fazer para poder chegar lá. A única coisa que Abraão fez foi atender o chamado de Deus. A única coisa que Abraão fez foi atender o chamado de Deus. É sobre isso que nós iremos falar essa noite. Nós estamos falando de promessa, sim, isso vai permear durante o tempo da ministração, porém, entretanto, tem alguns princípios que nós precisamos ter na nossa vida para fazer com que essa promessa ela se cumpra na minha e na sua vida. Não existe só eu e você recebermos uma palavra profética e esperar num banco sentado que ela se cumpra. O Senhor vem diante de nós e nos resgata de um lamaçal do pecado, nos toma pela mão e ainda nos entrega uma promessa de que Ele faria algo na minha e na sua vida, e que além daquilo que Ele faria aqui na terra, querido, porque eu considero um bônus, é o prêmio da vida eterna. Nós cantamos isso no início do culto. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E Ele só vem com um propósito, que é de resgatar eu e você para o cumprimento de uma promessa que Ele fez. Glória a Deus. Mantendo a promessa viva nos nossos corações. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Vamos ler aqui Gênesis 12. Então, do 4 ao 7. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E levou sua mulher, levou seu sobrinho e os servos que ele tinha havido comprado, e partiram para a terra de Canaã. E chegando lá, Abraão atravessou a terra para um lugar de cavalo, onde chegou Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus ainda habitavam na terra. Ali o Senhor apareceu e disse para Abraão: darei essa terra à sua descendência. A promessa foi feita ou não foi feita, querido? Me ajuda a pregar aí. A promessa foi feita ou não foi feita? Darei esta terra à sua descendência. Foi feita a promessa. Qual que foi o primeiro posicionamento de Abraão diante disso? Erguer um altar de adoração. Erguer um altar de adoração foi o primeiro posicionamento que Abraão tomou quando ele recebeu a promessa. Ele não esperou, ele não saiu andando, ou ele não ficou devagando nos pensamentos, analisando quando será que vai acontecer, na próxima semana, no próximo mês essa promessa, quando? O primeiro, o segundo filho, o terceiro, o quarto? Não, ele não quis saber das preocupações, dos pensamentos devagantes dele, ele apenas ergueu um altar de adoração. Todas as vezes que ao longo do texto, não sei se você conhece o texto de Abraão, mas te convido a conhecer a história de Abraão, você vai perceber uma coisa. A terra ela foi prometida, mas por onde Abraão passava, ele erguia um altar de adoração. Em muitos momentos perdemos a fé e ao longo do cumprimento da promessa, pois não aprendemos a gerar um ambiente de adoração para alimentar aquilo que nos traz esperança. E aí mora um grande perigo. Às vezes a promessa chegou no seu coração, você é uma terra fértil, igual o Anderson falou aqui, porém, entretanto, passou mais um tempinho e você fez o quê? Esqueceu essa palavra. Como se ela tivesse sido lançada não numa terra fértil, mas como um solo pedregoso. E aí mora o perigo. É muito importante gerarmos esse ambiente de adoração, querido, para nos alimentar aquilo que nos dá esperança. Não só por aquilo que Ele prometeu que a gente viveria em vida, mas a única promessa que nós temos certeza que nós viveremos plenamente, que é a salvação e a vida eterna.
Jesus pode ter prometido salvar sua família, mudar sua realidade, curar uma doença, ou fazer algo que até para você parece impossível. E a pergunta que fica para mim e para você, como é que você tem cuidado desse ambiente que você está inserido, preparando para a promessa, tem se preparado para a promessa ou reclamando no meio do caminho? Olha que pergunta fica nos nossos corações. Existe uma promessa. O nosso posicionamento seria ideal fazer igual a Abraão, erguer um altar de adoração. Mas como a gente tem feito nos dias de hoje? A gente tem movido esse tempo de adoração ou a gente tem movido um tempo de murmuração na nossa vida? Jesus prometeu algo para você, de repente salvar sua família e fazer N coisas. E você falou, não vai chegando, eu vou murmurando. Querido, o remédio é ao contrário. Ao contrário, se não chegou, continua adorando. Se não chegou, continua orando. Se não chegou, continua firme, continua justo, continua obediente, porque assim você vai cuidando desse ambiente de adoração, preparando para o tempo da promessa. De repente, às vezes, quem está postergando a promessa chegar na sua vida é você mesmo, sou eu mesmo, com posicionamentos indevidos diante do Senhor. A murmuração te impede de alcançar coisas poderosas diante do Senhor. Talvez um dom de cura para você servir a sua igreja local e os seus parentes, mas você passa tanto tempo murmurando que não existe espaço para gerar esse ambiente de adoração para que a promessa se cumpra. Ponto 2, alinhando o nosso coração. Nós vamos caminhar um pouco mais para frente na história de Abraão, no capítulo 15. Eu vou lendo aqui para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo. E vai dizer assim. Capítulo 15 de Gênesis, versículo 1. Depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Depois destas coisas, um breve contexto, antes de tudo isso que estava acontecendo, querido, antes de tudo isso, Abraão e Saraí descem para o Egito e acontecem alguns percalços ali naquele momento. Abraão se separa do seu sobrinho Ló, ele partiu junto, mas naquele momento eles se separam. Logo depois, Abraão resgata Ló de uma luta que estava tendo entre reis. De um lado, reis que acompanhavam o rei da Babilônia, do outro lado, reis que acompanhavam os reis de Sodoma e Gomorra, onde Ló vivia ali próximo. Então, o que aconteceu? Os reis de Sodoma e Gomorra, juntamente com os demais, perderam a guerra. Ló estava no meio e foi preso junto, perdeu tudo. Então, depois dessas coisas, esse foi o breve contexto. Abraão sai em resgate do seu sobrinho, separa 318 soldados, resgata todas as pessoas que foram raptadas, e não só as pessoas, todos os bens, a Bíblia vai dizer. E quando ele volta, ele está voltando, ele é abordado por Melquisedeque. Melquisedeque abençoa Abraão com uma porção de pão e vinho. A primeira atitude de Abraão, quando ele é abençoado, o que ele faz? Das coisas que ele recuperou, ele tirou 1/10 e abençoou também Melquisedeque e devolveu isso para ele. Ele poderia ter captado para si todos os despojos, mas Abraão era um homem com o coração alinhado com o Senhor, com o propósito que ele tinha em mente. Apesar das suas circunstâncias de já ter bens, que fala que ele saiu de Harã com seus servos e tudo aquilo que ele tinha conquistado, ele falou, eu poderia acumular, mas eu não quero acumular. Eu vou tirar aquilo que não me pertence, que é 1/10 daquilo que reconquistamos de volta, porque eu já fui abençoado, Melquisedeque já tinha abençoado ele, e o restante ele falou para o rei de Sodoma, pegue tudo de volta, eu não quero nada. O rei disse, só me devolva as pessoas raptadas, e o resto pode ficar com você, Abraão. E ele disse, eu não quero nada, apenas separe uma pequena parte e abençoe algumas das pessoas que estavam comigo, alguns dos guerreiros que estavam com ele. Ele não queria nada. E por que eu te trouxe esse breve contexto? Porque no capítulo 15, versículo 1, olha o que Abraão vai dizer.
Primeiro, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito pequena? Não, muito grande. Abraão, porém, perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Ele acrescentou: vejas tu, não me deste uma descendência, um filho entre os da minha casa será o meu, um filho que não é da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele: o seu herdeiro não será esse, aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Em outras versões, como a NVT vai dizer, que o Senhor atribuiu ele como um homem justo. Abraão já não sentia necessidade do que lhe mais acrescentar, senão prolongar sua descendência. O anseio de um homem que pensa não só no acúmulo de riquezas, mas em ser ponte para a próxima geração. O legado de um homem que decidiu não só existir em meio à época que ele estava, mas ele decidiu viver um propósito. O comportamento de um homem que não pensava só em si, mas pensava no que ele poderia deixar para os outros. O que eu aprendo com Abraão nesse momento, querido? Um homem que vive para construir um legado não está preocupado em apenas acumular riquezas para si, pois ele entendeu que à medida que ele é obediente, as bênçãos o acompanham. Ele está mais preocupado em como ser uma ponte para a próxima geração do que pensando em si mesmo. Precisamos entender que é necessário que, mais que existir para si, é necessário abraçar o propósito e vivê-lo com amor, pois aquilo que vem em suas mãos não é apenas para benefício próprio, mas serve para você abençoar a vida das pessoas à sua volta. O Senhor nunca vai te colocar algo nas suas mãos que sirva só para você, mas Ele vai colocar algo nas suas mãos que abençoe a sua vida e venha superabundar na vida de outras pessoas, vai abençoar a vida do vizinho, vai abençoar a vida do seu parente que te acompanhava, vai abençoar a vida de diversas pessoas, porque não para só em você. Você é um rio que transborda e ele corre por onde esse rio passa, não para em você, mas abençoa a vida de outras pessoas. Precisamos ter o coração alinhado como o de Abraão, não só pensarmos e vivermos para si, mas pensarmos no legado que iremos deixar para a próxima geração, pensar no legado do qual vai esticar a nossa descendência. Não temos que pensar, querido, porque senão seremos muito egoístas, iremos olhar para a nossa vida e vamos falar: ó, aquilo que eu comecei está bom, por quê? Porque já me basta. Aquela empresa que eu comecei já emprega 2 pessoas e me traz uma renda, já me basta. A faculdade que eu fiz já mantém só a mim e a minha família, já me basta. Mas o Senhor está dizendo que aonde Ele te colocou, Ele quer esticar um pouco mais você. Ele quer fazer com que você seja um rio transbordante. Você está comigo? Não pode parar em você, querido. O Senhor tem muito mais para fazer. Eu posso te falar, se Ele decidir espremer, sai mais óleo. Se Ele decidir espremer, quebranta o coração. A gente vai ficar molinho. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de carne. Vai ser como se você jogasse aquele colchão duro na panela de pressão, querido, cortado em cubo. Vai ser 20 minutinhos de pressão para a carne desmanchar. Se Ele decidir apertar, sai coisa boa daí. Você tem 2 opções essa noite: pegar a promessa que o Senhor tem para você e para sua família e decidir viver ela hoje, ou esperar ser espremido mais um pouquinho para tomar um posicionamento. E eu posso te dizer, querido, com experiência, que a primeira opção ela é melhor. Terceiro e último ponto aqui, querido:
provando a promessa. Olha como que isso soa bonito. Provando a promessa. Não traz aquele sentimento de que a gente foi na sorveteria, pediu um sorvete do bom, e a gente vai provar esse sorvete, vai degustar ele. Mas o teor dessa frase é justamente provar a promessa, para que ela seja aprovada diante de Deus. Eu vou falar que nem o Tom, deu trabalho para poder fazer esse joguinho de palavras aqui. Eu vou falar de novo para você anotar aí, ó. Provando a promessa. Mas não é provando de você apenas degustar esse momento que a promessa chegou na sua vida. É para que essa promessa ela seja provada, para que ela seja aprovada por Deus. Por que eu estou te falando isso, querido? Quando o Senhor veio a Abraão e falou assim, ó, eu te prometi uma descendência, lá no primeiro lá, capítulo 12, capítulo 15, eu te prometi uma descendência. Mas lá perto do capítulo 18, se eu não estiver enganado, 17, o Senhor vai dizer assim, foi a primeira vez que ele fez a menção do nome de Isaac. Ele veio a Abraão e falou, eu vou te dar um filho. E já falou do sexo, não foi igual a gente que faz chá de revelação. Ele já falou o sexo. Vai ser um filho e você vai chamar ele de Isaac. Ele fidelizou aquilo o Senhor fidelizou aquilo que ele já tinha prometido. Não é mais uma promessa distante. Você consegue sentir isso? Não é mais uma promessa distante. É algo que está mais próximo. É algo que está mais próximo. Lá atrás o Senhor estava falando, eu te prometo uma descendência. Agora o Senhor está vindo diante de Abraão e falando assim, eu te prometo um filho e o nome dele será Isaac. Sabe o que isso significa? Quanto mais Deus vai dando detalhe para você acerca da sua promessa, significa que o tempo está chegando. Como é que você está escutando aquilo que o Senhor tem falado para você? Certa vez eu estava passando com um Tom aqui de carro na pista nova, a gente estava falando sobre uma obra maravilhosa que estava acontecendo ali. A gente falou, nossa, mas isso aqui tá meio embaçado ainda, não dá para saber o que vai ser, né? Será que vai arrumar isso? Será que vai fazer aquilo lá? Aí foi no momento que a gente pensou, eu falei, cara, que chave. A gente, quando tá dentro da promessa, a gente não consegue ver o projeto inteiro. Mas quem desenhou o projeto sabe como ele começou e sabe como ele vai terminar. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Lá atrás ele prometeu uma descendência, agora está mais próximo. Ele prometeu o quê? Um filho e o nome é Isaac. Isso é maravilhoso, querido. Mas o mesmo Deus que prometeu Isaac, no capítulo 22, ele diz assim, então Deus disse, tome o teu filho, o seu único filho, Isaac. Isaac já tinha nascido, mais ou menos 13, 15 anos ali. A quem você ama e vá para uma região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que indicarei. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, ele respondeu, sim, Senhor, estou aqui. Dando continuidade no texto, querido, se você for ler, você vai ver que Deus pediu algo para Abraão. O que ele pediu? Ele pediu Isaac. Ele pediu o quê? A promessa. O que ele fez? Ele provou a promessa. Sabe por que às vezes Deus, até te entrega algo, mas em certos momentos de dificuldade ele vem e fala assim, cara, mas Deus, agora que ele entregou isso na minha vida, eu estou passando por um momento de prova, para ver se seu coração está na promessa ou em quem prometeu. E é assim que Deus faz com as coisas. Abraão, quando Deus falou assim, sai da sua tenda, Abraão disse o quê? Eu confio, eu vou. Te prometerei uma descendência, eu te prometo uma descendência. Eu confio, eu espero. Te prometo um filho, eu espero. O nome é Isaac. Agora eu te peço a promessa. Olha que forte isso. Abraão sobe, prepara tudo, sobe com o menino, pega o cutelo, faz o momento de holocausto ali. E quando ele vai ferir o menino, vem o anjo do Senhor e diz, Abraão, meu Deus, isso aqui é forte. Diz para o menino, não faça isso com o menino, não faça mal algum a ele. Pois agora de fato vejo que você teme ao Senhor. Antes disso, pode percorrer a história, você vai ver que Abraão ganhou o título de obediente, ganhou o título de justo.
mas só agora de fato é um homem que verdadeiramente teme ao Senhor. Nós iremos ganhar esse título diante do Senhor quando aquilo que é mais precioso para nós aqui na terra perde a importância. Quando aquilo que mais talvez é importante para nós, nós somos capazes de abrir mão por um chamado e um pedido do Senhor. Às vezes foi aquele emprego, lutei, cheguei aqui. E o Senhor falou, sai do emprego e vai para outro lugar. Você fala o quê? Vou nada. Vou nada. Vou nada, estou ganhando bem, tá uma uva, não vou não. E aí o Senhor vai falar, poxa, eu prometi, eu realizei, mas eu não sou maior do que a promessa. Isso revela a intenção do nosso coração. Esse momento que a gente se diz sobre provando a promessa, não é para trazer um medo, um peso sobre o seu coração. Se a promessa já chegou na sua vida, querido, eu falo para você, viva com gosto, viva com alegria, seja uma pessoa alegre, compartilhe a alegria com seus amigos, mas eu quero te falar alguma coisa, é o momento que você mais vai cumprir Mateus 6,6, corre para o seu quarto, fecha a porta e fale com o Senhor, agradeça a Ele por tudo aquilo que Ele fez, agradeça a Ele por aquilo que Ele ainda vai fazer, porque assim é o exercício da fé, pois isso mostrará que isso não domina o seu coração. Isso só faz parte de um todo maior, porque a plena promessa do Senhor não é aquilo que Ele pode nos dar em vida, mas aquilo que está programado para a eternidade. A pergunta que fica para o meu e para o seu coração, querido: quais são as promessas que estão por vir? Quais são as promessas que já chegaram? Como que a gente tem se comportado diante delas? Quais são os altares de adoração que nós temos erguido ao nosso Senhor? Será que algo tem tirado a nossa atenção e os nossos olhos dele? Maranata, o Senhor logo vem. Maranata, o Senhor logo vem. E nada daquilo que nós conquistamos será levado conosco para a vida eterna. Assim foi dito na peça. A promessa, se foi material, vai ficar, querido. Se ela talvez seja intangível, foi uma conquista, foi aqui. Mas algo que é incorruptível, algo que o ouro e a traça não podem tomar, é a promessa da vida eterna. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês essa noite. Existe uma promessa para mim e para a sua vida. Não deixe ela escapar entre os dedos da sua mão, porque ela está muito mais próxima do que você imagina. Porque do tempo que foi prometido ao momento do agora, pensa que o tempo está chegando. E ela vai acontecer, mas depende muito mais de você e de mim. Amém? Eu quero orar com você, em nome de Jesus.